Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 125, o item 96 do material didático, segundo concílio de Nicéia. Bom, o primeiro concílio foi lá no ano 325, vai completar 1.700 anos no ano que vem, né? Foi o concílio que colocou o culto aos mortos na Igreja Católica, o primeiro concílio de Nicéia. Botou lá livro que defendia o purgatório, livros apócrifos, né? Dos Macabeus. E agora tem o segundo concílio, o ano 787 da era cristã. Este concílio é chamado de Sétimo Concílio Ecumênico pelos católicos. É o último concílio aceito pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Católica Ortodoxa. Depois a Igreja Católica Ortodoxa vai se separar oficialmente da Igreja Católica. Já tinha o problema da veneração de imagem que vinha rolando, tá bom? A veneração de imagens estava gerando um grande conflito entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. O imperador bizantino Leão III, que foi imperador de 717 a 741, havia banido as imagens de santos. Ou seja, 741 já eram aí 46 anos. Ele tinha proibido as imagens de santos. Seu filho, Constantino V, que foi imperador de 741 a 775, havia reprimido definitivamente a veneração de imagens no então Concílio de Hieria, em 754. O concílio emitiu uma declaração de fé sobre a veneração das imagens sagradas, onde foi determinado que, como a cruz sagrada e vivificante está em toda parte configurada como um símbolo, assim também as imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos anjos, bem como das dos santos e outros homens piedosos e santos, devem ser incorporadas na fabricação de vasos sagrados, tapeçarias, vestimentas e etc., e exposto nas paredes das igrejas, nas casas e em todos os lugares visíveis, à beira da estrada e em toda parte, para serem reverenciados por todos que pudessem vê-los. Quanto mais eles são contemplados, mais eles se movem para a memória fervorosa de seus propósitos, seus protótipos. Portanto, é apropriado conceder-lhes uma veneração fervorosa e reverente, não, no entanto, a verdadeira adoração que, de acordo com nossa fé, pertence somente ao ser divino, pois a honra conferida à imagem passa para o seu propósito, e quem venerar a imagem, venera nela a realidade do que está ali representado. Os historiadores católicos ficam espantados com a prática do paganismo nos centros católicos. Eles não conseguem perceber que esta sempre foi e sempre será uma instituição pagã. Veja o que ele diz. Se acrescentarmos ainda que tinha reaparecido as velhas práticas pagãs, isso é um historiador católico, particularmente as que melhor se prestavam às sessões libertinas, como as saturnálias, as bromálias, em honra de Baco. Vocês sabem que Baco era o deus do vinho, né? Aquelas festas que eles bebiam na adoração ao demônio. E a festa da primavera, e que a magia, a bruxaria e a exploração da crendice popular estavam mais espalhadas do que no tempo do paganismo. Olha o que esse historiador católico diz, que no catolicismo, tá bom, a bruxaria, a crendice era maior do que no tempo do paganismo, ou seja, cresceu no meio das pessoas. E eu digo para vocês, provavelmente, o porquê desse crescimento, porque foi tirado algo que o ser humano rejeitava mais, que era o sacrifício. Sacrifício até de pessoas no paganismo, né? Então, tinham pessoas que não gostavam do paganismo, porque o paganismo
sacrificava até pessoas, os bárbaros eram assim. Então o catolicismo ele chega com uma versão diferente de religião, um pouco de cristianismo misturado com os bárbaros. Com o cristianismo era a mensagem que basta você aceitar Jesus e os teus pecados estão perdoados, mas mantinha da religião bárbara a invocação ao mundo dos mortos. Isso era ótimo para os bárbaros. Não? E ele está dizendo que essas crendices, nesse período católico, existe mais do que no período bárbaro. Por quê? Porque foi a fusão de duas religiões, duas formas de paganismo. Tá bom? Ele prossegue, olha, podemos muito bem avaliar como era superficial a camada de cristianismo que 6 séculos de fé haviam depositado na sociedade bizantina. A igreja ortodoxa, ela foi fundada ali no ano 300 e nos anos 330, né? Quando foi fundada a cidade de Constantinopla, que era a Nova Roma, tá ok? Então, haviam se passado cerca de 600 anos, quase 600 anos ele está dizendo. E ele está dizendo o seguinte, que essa religião já era muito diferente daquela. Na verdade, não era. Isso que esse historiador católico, ele não consegue ver, que Calvino não conseguiu ver, que, na verdade, aquelas pessoas que estavam liderando essa igreja, eles não eram cristãos. Tem pessoas ali que querem seguir as palavras de Jesus, mas a liderança não era. É o caso desse Papa Francisco, né, que ele participa de culto dedicado aos demônios astecas. Isso não é coisa nem de católico, que fala que Deus não existe. Então, quer dizer, o que acontece, na verdade, na história, é que esse domínio dessa religião, que eu tenho dito para vocês, que é o gnosticismo dominou a Igreja Católica, e o gnosticismo é aquela religião pagã. O gnosticismo eram o quê? Eram pessoas que se diziam cristãos, mas durante a perseguição do Império Romano, eles diziam que durante a perseguição você podia sacrificar o demônio e comer das coisas sacrificadas ao demônio. Ou seja, surgiu um tipo de cristianismo pagão. E é esse cristianismo pagão, com certeza absoluta, que domina a Igreja Católica. Eu citei para vocês e vou repetir 2 evidências históricas. Quando for feita aquela Pietà, que é aquela peça que Jesus está morto, supostamente, no colo da sua mãe, na verdade, quando você olha para o rosto da mulher, você vê que, tendo Jesus 33 anos, a mulher aparenta ter uns 25 anos. Por quê? Aquela é uma peça gnóstica. Aquela ali, na verdade, é Maria Madalena, segundo o gnosticismo, a amante de Jesus. Quando você vai para a Capela Sistina, está pintado lá em cima, Deus criando Adão. Você olha para a mão direita de Deus, está uma mão normal. Olha para a mão esquerda, está a mão de um bruxo. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que o Deus que criou Adão, o Deus de Israel do Antigo Testamento, era um Deus mau. Por isso que eles pintaram Deus assim lá na Capela Sistina. Você pode ver que está lá. Só você olhar aquela foto em que Deus está criando Adão, olha para a mão esquerda dele. Então o historiador católico ele está espantado, mas o que ele precisa ver é que, na verdade, essa organização ela está dominada pelo paganismo. É só ver, antes de Constantino, não havia essa prática de invocação ao mundo dos mortos. Isso não acontecia na Igreja Católica, em nenhuma igreja. Ela foi adotada a partir desse momento. Veja ainda o que o historiador católico diz. Em 717, nós estamos em 785, aí ele está comentando sobre esse período, né? Ele diz, em 717, na cidade de Pérgamo, sitiada pelos árabes, a população procedia ao assassinato ritual de uma mulher grávida, e os circunstantes untavam-se com o sangue da vítima. Estranhas aberrações no mundo que se dizia cristão. Então, o que ele está dizendo é que acontecia coisas no catolicismo que eles ficavam espantados, né? Ele parece ter um sentimento cristão e ele está espantado com o que acontecia.
o que era? Eles matando pessoas. Por quê? Porque quem praticava a religião bárbara tinha que ser morta. Quem não adotava o batismo católico tinha que ser morto. E aí eles matavam e passavam sangue, se untavam com sangue da vítima, passavam sangue da vítima no corpo. Olha que coisa estranha. Mas por quê? Porque ele está se unindo à religião bárbara. Em 2018, agora, tem 6 anos, o Papa fez uma reunião lá sobre essa religião misturada com os celtas. Porque nesse período que está ocorrendo, essas guerras do Carlos Magno para obrigar os pagãos a aceitarem o batismo católico, o que está havendo é uma mistura desse batismo católico e diversas pessoas entram para o catolicismo e continuam praticando esse paganismo. É isso que está acontecendo.